Olá, paz, tudo bem? Sou o pastor Elisandro da igreja Sem Sede e você vai assistir agora uma palavra sobrenatural que vai transformar a sua vida. Você é muito bem-vindo nesse canal, você é muito bem-vindo em nossa igreja. Nossa igreja é um local para se viver em família. Te espero aqui. Um beijo no seu coração e seja ministrado por essa palavra em nome de Jesus. Vamos receber o bispo com uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Noite maravilhosa na presença do Senhor. E nós estamos felizes de estar aqui com os irmãos. Muito obrigado. Mais um dia para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Eu gostaria também de louvar a Deus com o cântico, que eu estive hoje louvando a Deus lá em casa, preparando esse cântico. Eu gostaria que você ouvisse, se você conhece, pode louvar a Deus comigo em nome de Jesus. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Glória a Deus. Um pouco mais de som do playback, por favor. Volta de novo aí. Deixa um pouquinho mais alto o playback. Volta de novo, por favor, no começo. É assim mesmo. Glória a Deus. Tá bom. Sim, você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonho você construiu, não dê por vencidos seus planos.
entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Glória a Deus. Uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, por favor, em Lucas 7. A partir do versículo 1, por favor. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Duas palavras, na verdade, mas essa é a palavra que Deus me deu para essa noite, em nome de Jesus. Depois, se der, nós vamos falar de uma outra palavra que vem fortalecer também o coração do irmão e da irmã nessa noite. O centurião de Cafarnaum. Lucas 7:1. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ler. Quem não achou, tem um data show? Vamos lá. Diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando que se viesse curar o seu servo. Chegando eles junto a Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: é digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. Digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa palavra, toda vez que eu escuto essa palavra, e eu já escutei várias vezes, também já ministrei várias vezes, ela mostra para nós, nesse texto nós vamos falar sobre isso, que você precisa de ter fé. Fé é acreditar que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e poderoso para fazer cumprir.
Muitas vezes você começa a exercer a fé, começa a exercitar a fé, mas vem o inimigo, começa a buzinar na minha orelha, na tua orelha, e acaba tirando o nosso foco, né? E aí aquilo de repente, talvez o milagre estava até próximo de você, talvez você já estava na fila, né, para receber o milagre, e o milagre estava próximo de você, já estava chegando a sua chamada, mas aí porque você ouviu a voz do inimigo, escutou conversa de A, de B ou de C, perdeu o milagre. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nós vemos uma história de um centurião, um chefe de 100 soldados romanos, que tinha um empregado, um servo que estava enfermo. E num outro texto diz que ele estava terrivelmente doente, estava muito doente, né? E esse servo, eu penso que esse servo era uma pessoa a qual o centurião estimava e muito. Sim ou não, pessoal? Porque senão, por que ele ia se preocupar com aquele servo? Aquele servo deveria ser um servo muito importante e muito querido por aquele centurião. Mas o que me chama a atenção é o centurião e a fé que ele tem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centurião, ele é romano. Romano não tem nada a ver com o judeu. É duas coisas bem diferentes, né? Mas aquele cidadão, aquele centurião, ele tinha certeza que se tivesse alguém que podia resolver o problema daquele homem, do seu servo, esse alguém é Jesus de Nazaré. Essa que é a convicção que me chama a atenção, e não só chamou a atenção minha, mas chamou a atenção de outros homens de Deus, e principalmente de Jesus, porque ele usou a fé. A fé não é chegar para Jesus e falar um monte de coisa, fazer um monte de pedido, não. A fé é atitude, e a atitude certa, na presença de Deus, ela faz a diferença. Então, aquele centurião, talvez ele procurou o fulano, talvez ele procurou o ciclano, talvez ele passou no médico, falou com o médico da região, e eu penso que ele tinha poder aquisitivo, porque a Bíblia diz que ele tinha soldados sob o seu comando, ele era o centurião, mas ninguém pôde resolver o problema do servo dele, do amigo dele. Então eu penso que ele pensou assim: ninguém pode resolver, mas eu creio que esse Jesus que cura os enfermos, que dá vista aos cegos, que limpa os leprosos, esse Jesus pode fazer a diferença, e é com ele mesmo que eu vou falar. Então diz a palavra que esse homem mandou alguns para falar para Jesus, para ir visitá-lo, visitar o servo. Mas aí diz a palavra que Jesus estava pregando, ministrando a palavra, e Jesus falou para aqueles homens, aqueles anciãos judeus: olha, já vamos para casa, vamos então acompanhá-los e nós vamos orar, vamos estar determinando, curando este homem, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. E aí Jesus está na direção da casa do centurião, e diz a palavra que o centurião vai a caminho, e ele mesmo vai e fala com Jesus, e ele diz o seguinte: Senhor, eu vou abreviar aqui, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, Senhor. Eu penso que ele está pensando o seguinte: olha, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, e eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. O próprio Nicodemos falou isso para Jesus: eu sei que tu és mestre, tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se o Senhor não for com ele. Então o centurião fala para Jesus: Jesus, eu também sou homem de autoridade, eu tenho soldados. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, eu digo a outro faz isso e ele o faz. Mas eu preciso de uma palavra, Senhor, uma palavra, e o meu criado sarará. Ele não falou assim: ó, eu preciso de uma frase inteira. Ele precisava de uma palavra para que o milagre acontecesse. O milagre acontece pela fé, e a fé não se explica, a fé se vive e se exercita dia após dia. Homens e mulheres que estão aqui nesta noite já receberam milagres e milagres da parte de Deus, sim ou não? Quem recebeu um milagre grandioso da parte de Deus, levante a mão. Todos receberam. E você consegue explicar o seu milagre, meu irmão?
Ninguém consegue. Eu também não consigo. Mas eu sei que o Senhor Jesus tem poder sobre todas as coisas. Aqui mesmo, nesta noite, tem homens e mulheres aqui que foram curados, por exemplo, de problemas da coluna. Sim ou não, pessoal? Quem foi curado de problemas da coluna, diga glória a Deus. Quem foi curado aí, por exemplo, de depressão? Depressão é um mal que acorrenta a vida do homem, acorrenta a vida da mulher. Quem foi curado desse mal que atormenta as pessoas no século 21? Muitas pessoas, e quem não foi, Jesus também manda esse mal embora nesta noite em nome de Jesus. A depressão, ela coloca o cidadão enclausurado, coloca o cidadão dentro de casa e não deixa ele sair. A depressão fica lá, o demônio fica falando na mente e no coração daquele homem e daquela mulher: não sai não, não vai para lá não, não faz isso, não faz aquilo, ninguém gosta de você, você não é bem visto, você não é amado. As pessoas, esse mal, nesta noite, se você quiser, vai sair em nome de Jesus. A depressão define o homem. A depressão amarra o homem e a mulher e o homem não quer fazer nada. Mas este mal também sai em nome de Jesus. Aqui, por exemplo, eu, por exemplo, sou testemunha ocular do poder de Deus. Muitos já ouviram, outros ainda não. Então eu vou falar nessa noite. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, e a minha mãe está aqui nessa noite, ela pode conferir o que eu estou falando. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela escorregou e ela caiu e bateu com a barriga no chão. E aquela pancada causou uma mancha no meu cérebro, lá no ventre. E quando eu tinha 3 anos de idade, apenas 3 anos de idade, eu comecei a ter convulsões, ataque epilético. Quem já presenciou um ataque epilético aí? Levante a mão. É feio o negócio, né, pessoal? É ou não é? Comecei a ter ataques epiléticos. E eu comecei a louvar a Deus muito cedo, muito pequeno eu já louvava a Deus, né? Comecei muito pequeno, eu me interessava por música, eu participava da banda, tinha uma banda aqui nesse ministério há muitos anos, uma banda que hoje chama-se Fanfarra, não é? Então tinha nesse ministério, e aí eu queria participar da banda, mas eu tinha 3 anos de idade, como que eu ia tocar com 3 anos? Então eu ficava perturbando o maestro Egberto, não é esse Egberto, não, o outro Egberto. O maestro Egberto ficava perturbando ele e o meu primo Valdomiro, e os caras falaram: bom, tem que fazer alguma coisa, vamos arrumar um instrumento para esse menino. Aí não tinha nada para fazer, não tinha nenhum instrumento que dava certo para mim. Pegaram a campana de um trombone, falou: esse vai ser o instrumento. E outro dia meu primo até brincou, era o músico de uma música de uma nota só. Porque na verdade era o que eu soprava que ia sair lá, então eu tinha que improvisar. O músico de uma nota só. E eu comecei louvando a Deus assim. Aí depois começou essa fase dos ataques epiléticos e eu vivia a poder de Gardenal, para equilibrar o sistema nervoso. E foi acontecendo isso, passei várias vezes no psiquiatra, foi tendo um acompanhamento. Mas um dia, quando eu tinha 8 anos de idade, quem está me ouvindo, diga amém. Um dia, quando eu tinha 8 anos de idade, havia os obreiros, talvez nesse dia, talvez estava também, além do apóstolo, estava também aí o pastor José Santana. Eu não sei se o pastor João estava, mas eu sei que o pastor José Santana estava, porque ele participava de todas as orações. E num dia desses, de culto de oração no monte, porque nós não, os obreiros viviam em constante oração no monte. Meu avô tinha abrido um espaço lá, uma picada lá no Pico do Jaraguá, e arrumou um local para oração juntamente com o finado irmão Alcides. E aí eles iam orar e buscar a presença de Deus no monte. E aí eu fiquei sabendo que quando os irmãos oravam, a glória de Deus se manifestava no monte e acendia as folhas e acendia os troncos, e Deus fazia coisas gloriosas naquele lugar. Falei: eu quero ir também, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ir. E como eu era muito bagunceiro, muito arteiro, então meu pai não queria me levar, mas eu insisti tanto naquele dia. Falei: tá bom, vai, mas me obedece, hein, menino? Tá bom, então vamos. Mas você sabe, né, como que é, né? Bom,
Aí chegando lá naquele local de oração, os obreiros começaram a orar e a glória de Deus começou a se manifestar naquele lugar. Irmãos, nunca tinha visto o negócio daquele, as folhas brilhavam como se fosse, não tem explicação, é uma coisa impressionante, brilhavam as folhas, brilhavam os troncos, brilhava tudo. Eu comecei a orar, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Eu comecei a orar, eu comecei a clamar, comecei a falar com Jesus. Mas eu tinha 8 anos. Mas não importa, a oração que se faz com fé, Deus ouve. Não importa quantos anos. E eu comecei a orar, e eu comecei a clamar também. Em certo momento da oração, o pastor José Ângelo, que mora em São José do Rio Preto hoje, ele falou: vamos parar agora um pouco a oração, vamos orar pelo Wagner, e ele vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Aí eu pergunto: Jesus mudou, pessoal? Quem mudou? Nós mudamos. Jesus é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de hoje, Jesus será o mesmo eternamente. Foi feita a oração da fé, e juntamente com todos aqueles obreiros, todos aqueles obreiros fizeram oração, e o pastor falou no final, para o apóstolo Nestor: pode levar o menino no médico, que o menino está curado em nome de Jesus. Acabou. Minha mãe foi lá, me levou no médico e constatou que a mancha que tinha no meu cérebro tinha desaparecido. Aí a médica falou o seguinte: olha, ao invés de dar meio comprimido de manhã e meio à tarde, divide em 4 pedaços o comprimido. Que vai que deu algum problema na máquina aí, coisa e tal, divide em 4. Mas a minha mãe usou a fé que ela tem também em Deus e não deu mais comprimido para mim. E eu estou aqui com 49 anos, quase 50, para a honra e glória do nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Então, a fé funciona para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem fé recebe milagre. Eu vou contar mais um aqui e já volto para a palavra. Um dia chegou na congregação uma irmã do Guarujá, grávida. Chegou na congregação de Campinas, grávida. Juntamente com, naquela época ele não era obreiro, mas hoje ele é obreiro da casa do Senhor, é evangelista. Juntamente com o irmão Josué Próbrio, juntamente com o Anésio, e mais esta mulher grávida e mais o marido dela, vieram do Guarujá desesperados, porque lá em Campinas tem 2 organizações médicas fortes, uma é a PUC e a outra é a Unicamp. Então foram para lá porque era o local melhor para poder fazer os exames. E estava constatado que a criança que já tinha 6 meses, estava sendo gerada no ventre daquela mãe, ela tinha uma má formação no cérebro. O cérebro dela não ia trabalhar normal, ia trabalhar com uma certa deficiência, ela ia ter ser um problemão, ela ia ser problemática, aquela menina. Entendeu? Tem um nome específico daí que eu não lembro o nome, é um nome bem esquisito, Mas era uma má formação no cérebro, o cérebro não havia concluído tudo que deveria ser concluído, uma parte sim, outra parte não. Então ela não ia ter coordenação motora como a gente tem, ela não ia pensar com agilidade como a gente pensa, não ia conseguir falar normal, ela ia ter sérios problemas. Mas nós estávamos em oração já há um bom tempo, já no monte, orando junto com os obreiros. E naquela noite, juntamente com o pastor Norivaldo, juntamente com os obreiros ali daquela congregação, nós oramos, colocamos
né? Nós não, nesse caso foi a pastora Juliana colocando a mão no ventre daquela mulher e mandando todo o mal que estava sobre a vida daquela criança embora em nome de Jesus, e ordenando em nome de Jesus que aquela criança nasceria perfeita e o nome de Jesus seria glorificado na vida dela. Aí de quebra tinha um outro irmão no mesmo dia, chamado Anésio, que mora em Cardoso, que estava com câncer no maxilar, comendo tudo assim, no maxilar, chegando até na orelha, um câncer. Já aproveitamos que estava no embalo, orou também por aquele homem em nome de Jesus. Aquele homem foi curado naquele dia. Aquele homem foi curado naquele dia. O homem está em Cardoso, trabalhando, servindo a Deus naquela região, e não tem câncer mais em nome de Jesus. E a criança nasceu depois de mais 3 meses, perfeita, perfeita. Ela corre, ela fala, ela pula, ela faz um monte de estripulia para mostrar que Deus está no comando de todas as coisas. Tem mais, mas aí deixa para outro dia. Eu quero falar que o mesmo Jesus que fez milagre no passado, faz milagre nos dias de hoje. Ah, mas eu não creio. Bom, aí não recebe milagre, mas se creres, verás a glória de Deus. Se não crê, não recebe. Quem não crê, não recebe. O meu primo Amaury foi curado de reumatismo no sangue. Está aqui a mãe dele. O meu primo Marcos foi curado de bronquite fortíssima. Foi curado. Se crer, verá a glória de Deus. Agora, se eu venho na igreja para passear, não dá para ver a glória de Deus. Mas se eu venho na igreja para adorar e exaltar o nome de Jesus, Deus faz milagre naquele lugar. Igreja não é shopping. No shopping eu vou lá para dar rolê, ver o que está acontecendo. Aqui não, aqui é casa de oração. E onde Jesus está, milagres acontecem. Eu sou testemunha ocular do poder de Deus. Eu não li em livros. Eu fui curado. Eu fui liberto. Eu fui transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não li em livros. Porque alguém fala isso, fala aquilo outro. Não, eu vivi e eu vivo um dia de cada vez, um milagre atrás do outro em nome de Jesus. Mas eu quero falar para vocês que esse centurião, ele não estava nem aí para que os amigos dele iam falar, ele não estava nem preocupado com o que os romanos iam dizer, ele só queria uma coisa, um milagre, e ele foi atrás do dono do milagre que chama-se Jesus Cristo. E ele disse: Senhor, diga uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra, não é uma frase. Ele não falou: Senhor, põe uma unção na minha cabeça. Ô Senhor, faz uma oração. Não, ele falou: uma palavra tua, Jesus, o meu criado sarará. Jesus ficou impressionado, não por causa do que o homem falou, mas pela fé que o homem colocou em prática. Porque não adianta eu falar, porque eu falo, talvez vocês acham bonito, mas quando Deus fala, o milagre acontece. Não adianta eu falar, é Deus quem tem poder para fazer a diferença. Homem não consegue fazer nada. Quem faz a diferença é Jesus de Nazaré. Quem fez a diferença foi Jesus de Nazaré. Quem fará a diferença é Jesus de Nazaré. Vai chegar um dia, quer queiram, quer não queiram, quer gostem, quer não gostem, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirão: verdadeiramente o Senhor é o Senhor dos exércitos.
Quer gostem, quer não gostem, quer queiram, quer não queiram, Jesus continua tendo todo o poder. Aí diz a palavra, e o outro texto diz assim, que Jesus ouviu aquilo, e Jesus ficou tão impressionado com a fé daquele homem que ele disse assim: nem mesmo em Israel encontrei um homem com tanta fé. Trazendo para os dias de hoje, é o mesmo que dizer o seguinte: nem mesmo na igreja encontrei um homem com tanta fé. Porque Israel era o povo de Deus, sim ou não, pessoal? E os romanos eram o povo de Deus? Não. Mas aquele homem falou de um jeito tão forte que tocou o coração de Jesus. E nos dias de hoje, quem toca o coração de Jesus recebe milagre nos dias de hoje. Ainda hoje. Então Jesus falou: nem mesmo em Israel encontrei um homem com tanta fé. Aí sabe o que Jesus disse para o homem? Assim como você creu, que seja feito. Assim como você creu, vai acontecer. Assim como você creu, vai acontecer exatamente como você creu. Naquele mesmo instante, o servo ficou curado em nome de Jesus. A fé faz a diferença. É a fé, não é conversa. O que faz a diferença é a fé. Quem não tem fé, ele patina, mas quem tem fé alcança milagres. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo. Tem a aflição, tem a circunstância ruim, tem um momento mau, tem, mas nós vamos vencer todos em nome de Jesus. Os momentos maus vêm e vão, mas nós queremos a vitória que vem da parte do Senhor. Então, nesta noite, eu quero convidar aqui à frente, em nome de Jesus. Quem tem fé em Jesus, diga glória a Deus. Então nós vamos convidar você que tem fé para receber um milagre nesta noite. Vem à frente aqui em nome de Jesus. Pode vir à frente, você que tem fé para receber um milagre, vem aqui em nome de Jesus. Você está desempregado? Vem à frente. Você está desempregada? Vem à frente. O médico falou que o teu caso não tem solução? Vem à frente. O médico falou que a sua situação é caótica? Vem à frente, porque o médico dos médicos já chegou nesta congregação. Vem na frente, pode vir aqui na frente, pode ficar aqui na minha frente em nome de Jesus. É noite de milagre aqui, a igreja pentecostal, e onde tem o mover de Deus, tem poder, tem autoridade do Espírito Santo e tem milagre. Ué, senão não é igreja pentecostal? E se nós somos pentecostal, o Espírito de Deus está aqui. Se está aqui, tem milagre. Mas como assim? O Espírito de Deus é o representante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e já chegou nesta noite. Ou não chegou? Sim ou não, pessoal? Ele já chegou. Nós temos que colocar a fé para funcionar. Eu quero convidar aqui pastores e presbíteros, em nome de Jesus, né? Vocês vão colocar unção nas suas mãos, eu vou colocar na minha também. Por favor, o apóstolo nos ajude. Pastores e presbíteros, venham à frente, coloquem a unção na mão. E nesta noite, que dia que é hoje, pessoal? Dia 6 de outubro. Nesta noite, pode marcar. Se você tiver fé, o milagre começa a acontecer na tua vida. É nessa noite, não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje. Eu quero ler um texto aqui, você escute esse texto, só escute. E nós já vamos orar, que o tempo aqui já foi. Diz assim, Isaías 55:8, quem está me ouvindo diga amém. O Senhor falou através da boca do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão aos que comem, assim será
a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Imagina você, se a palavra de Deus voltasse vazia, eu tinha sido curado? Sim ou não, pessoal? Não. Se a palavra de Deus voltasse vazia, você hoje estaria aqui na presença do Senhor? Sabe por que você está aqui? Porque foi Deus que te escolheu. Você pensa que você escolheu Jesus, está enganado. Foi Jesus que te escolheu para que você vá e dê frutos. Ah, foi eu que escolhi Jesus, bispo. Não foi, foi Jesus que te escolheu. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui nessa noite. E aqui foi falado nessa reunião que Jesus te ama. Se Jesus te ama, será que Ele quer que você continue desempregado, pessoal? Sim ou não? Se Jesus te ama, será que Ele quer que você continue doente? Sim ou não? Claro que não, pessoal. Mas agora você vai colocar a fé para funcionar. E a fé em quem mesmo? A fé em quem mesmo? Então nós vamos orar para você em nome de Jesus. Você vai receber uma unção poderosa em nome de Jesus. E o mal que está na tua vida vai sair em nome de Jesus. Pode orar em nome de Jesus. Pode orar, pode orar. Olá, paz. Você foi ministrado agora por uma palavra sobrenatural. E nós queremos levar essa ministração a muitos outros lugares. Para isso, nós precisamos da sua ajuda. O Ministério SEMB faz 56 anos que está ministrando a palavra de Deus sobre famílias. A nossa igreja é um lugar de se viver em famílias. E se você quer nos ajudar, contribua. A nossa conta está aí em seu vídeo. Seja um parceiro dessa obra. Seja um ministro de Deus contribuindo. Vai ser um prazer pregar o Evangelho e você vai estar conosco. Beijo no seu coração. Te espero no próximo vídeo.